Olá, aqui é a professora Ana Cristina da MG Treinamentos e o vídeo de hoje é sobre o ICMS pago por substituição tributária não é considerado receita de venda no regime do Simples Nacional. O artigo 13 da Lei Complementar 123 de 2006, ao disciplinar sobre os tributos abrangidos pelo Simples Nacional, estabelece que tal regime implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos impostos e contribuições que especifica. Então, no único documento de arrecadação, que é o DAS, são recolhidos os tributos federais e, no caso, o ICMS. No entanto, o artigo 13, parágrafo 1º, inciso 13, a linha A da Lei Complementar 123 de 2006, determina que o recolhimento na forma especificada no Simples Nacional exclui a incidência do ICMS devido na qualidade de contribuinte substituto das operações subsequentes em relação às quais serão observadas a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas. Então, de acordo com esse dispositivo legal, pode-se aplicar o regime de substituição tributária do ICMS, tem que ser observada a legislação das demais pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional com relação ao ICMS devido nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária com esses segmentos aqui de mercadorias e esses outros aqui, previstos na legislação do Simples Nacional. O que aconteceu em 2015? Os representantes dos estados e do Distrito Federal assinaram um convênio 92 de 2015, cuja cláusula 4ª estabelecia que a identificação e especificação dos itens de mercadorias e bens em cada segmento, bem como suas descrições com as respectivas NCMs, estão tratadas nos anexos 2 a 29 deste convênio, observada como ponto de partida a relação de segmentos de mercadorias que eu demonstrei anteriormente, prevista na linha A do inciso 13 do parágrafo 1º do artigo 13 da Lei Complementar 123 de 2006. Então, o que foi feito? Nos anexos desse convênio 92 de 2015, trouxe a lista de mercadorias passíveis de estarem sujeitas à substituição tributária, observando os segmentos previstos na legislação do Simples, em vez de ser criada uma lista de mercadorias sujeitas à substituição tributária para as empresas optantes pelo Simples e outra para as empresas não optantes pelo Simples, foi feito nos anexos desse convênio ICMS 92 de 2015, a relação de mercadorias passíveis de estarem sujeitas à substituição tributária, podendo ser aplicada tanto para as empresas optantes pelo Simples Nacional como não optantes pelo Simples Nacional, pois observou a relação constante de segmentos previstos na legislação do Simples que podem estar sujeitos ao regime de substituição tributária nas operações subsequentes. O que aconteceu posteriormente? Porque, na realidade, o convênio ele traz a lista de mercadorias passíveis de estarem sujeitas ao regime de substituição tributária do ICMS nas operações subsequentes, mas quem inclui as mercadorias na sua legislação como sujeita a esse regime é cada estado. Só que, para incluir, tem que estar antes como passível de estar sujeito à substituição nos anexos do convênio 92 de 2015. Como exemplo, foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, em 30 de 12 de 2015, o Decreto 45.527 de 2015, alterando o livro 2, e esse decreto trouxe no seu anexo único um novo anexo 1 do livro 2 do regulamento do ICMS, ou seja, uma nova lista de mercadorias sujeitas à substituição tributária, porque foi retirada desse regime mercadorias que estavam sujeitas à substituição tributária, mas que não constavam como passíveis de estarem sujeitas a esse regime
nos anexos do Convênio 92 de 2015. Posteriormente, esse convênio foi revogado pelo Convênio ICMS 52 de 2017, que absorveu esses segmentos de mercadorias passíveis de estarem sujeitas ao regime de substituição tributária nas operações subsequentes nos seus anexos. E, atualmente, o Convênio ICMS 142 de 2017 traz nos seus anexos as mercadorias passíveis de estarem sujeitas ao regime de substituição tributária do ICMS, pois este convênio revogou o Convênio ICMS 52 de 2017. Quando o contribuinte substituto é optante pelo regime do Simples Nacional, o recolhimento do ICMS próprio tem que ser lá no Simples Nacional, através do DAS. Então, o substituto tributário deverá recolher o imposto sobre operação própria pelo Simples Nacional, segregando essa receita de mercadoria sujeita à substituição tributária como não sujeita à substituição tributária do ICMS, de acordo com o artigo 28, inciso 1, da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140 de 2018. Porque aí, em cima dessa receita de mercadorias sujeita à substituição tributária, como, por exemplo, uma indústria, as mercadorias de produção própria sujeitas a esse regime, vão sofrer tributação do ICMS de acordo com a alíquota do ICMS prevista na legislação do Simples Nacional. A questão é o seguinte, e com relação ao ICMS, em que essa indústria optante pelo Simples Nacional terá que reter, observando as regras das demais pessoas jurídicas, e terá que recolher através de DARD, se ela tiver no estado do Rio de Janeiro, introduzir aqui no ciclo de circulação. Na hipótese da ME ou EPP optante pelo Simples Nacional se encontrar na condição substituta tributária do ICMS, no cálculo dos tributos devidos no Simples, não será considerado receita de venda de mercadoria o valor do ICMS a título de substituição tributária, porque nesse caso é imposto de terceiros, seria antecipação do ICMS das futuras saídas internas do atacadista e varejista e não receita desse contribuinte substituto optante pelo Simples Nacional. Então, neste caso, um produto X foi vendido pelo seu valor de R$1.000, mais R$90 a título de substituição tributária do ICMS. Na realidade, o valor da receita bruta dessa venda será R$1.000 e não R$1.090, para efeito de recolhimento do ICMS próprio desse contribuinte substituto optante pelo Simples Nacional. Ele levará para o PGDAS-D apenas os R$1.000. Limite e sublimite. Os valores do ICMS pagos por substituição tributária entram na conta do limite anual da receita bruta do substituto? Não. Elas não contam no ano calendário imediatamente anterior. Se a empresa, no ano anterior, não era optante pelo Simples e a partir de janeiro do ano seguinte ela passa a ser optante, a receita bruta do ano anterior não pode ser incluída o ICMS-ST. Nem nos anos calendários em que o substituto já é optante pelo Simples. Então, ele já é optante pelo Simples durante o ano em curso. Também o ICMS-ST não vai contar como receita bruta para o limite anual, como também para o sublimite, que no caso do Estado do Rio de Janeiro, o sublimite do ICMS é de R$3.600.000. Para fins de opção e permanência no Simples, no que se trata de limite e sublimite, no que se trata de limite, poderão ser oferidas em ano calendário receitas no mercado interno até o limite R$4.800.000. Quanto ao sublimite, as regras estão previstas nos artigos 9 a 12 da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140 de 2018,
que diz que existem estados que, se o PIB for inferior a 1%, é facultativo ele colocar sublimite para o ICMS ou ISS, e para os estados cujo PIB é superior a 1%, o sublimite para esses tributos é obrigatório. E todo final de ano é publicada uma resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, informando no ano seguinte quais são os estados cujo PIB é inferior a 1% que optaram pelo sublimite e os estados obrigados ao sublimite. E para 2019, de acordo com a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 144 de 2018, estabeleceu para os estados do Acre, do Amapá e de Roraima, em conformidade com o disposto no caput do artigo 9º da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140, o sublimite de 1.800.000 no ano calendário de 2019. Para os demais estados e para o Distrito Federal, em conformidade com o disposto no parágrafo 1º do artigo 9º da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140 de 2018, vigorará o sublimite de 3.600.000, que é o caso do Rio de Janeiro. Se você quer se aprofundar nas regras de limite e sublimite, qual parâmetro que se usa para ter o controle do limite no regime do Simples Nacional ou do sublimite no Simples Nacional durante o ano calendário ou de um ano para o outro, veja o vídeo no canal que trata sobre sublimite. Gostaram desse vídeo? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho para receber as nossas próximas notificações de vídeos e não deixem de verificar o blog Dicas Tributárias, que eu vou deixar o link aqui embaixo, e os nossos próximos cursos, onde a partir de 13 de julho estão abertas inscrições para o curso intensivo do ICMS aos sábados, onde será abordado todos os conceitos do ICMS no estado do Rio de Janeiro e as regras de lançamento na extração fiscal digital do ICMS e IPI. O estado do Rio de Janeiro vai focar para a extração fiscal digital, tendo em vista que dispensou a GICMS a partir do mês de competência maio de 2019. Até o próximo vídeo.